pronto, já voltamos. Você foi assistir Sonic? Vai levar a criançada? Eu vou por conta própria. Adoro Sonic desde sempre. Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor deste programa. Monique Alves, infelizmente, não está conosco, porque ela está fazendo um teste exclusivo de uma certa empresa japonesa. Eu não consigo imaginar uma empresa não que é posso revelar. Francamente. Imaginem. Mas enfim, tem embargo dessa empresa, a gente não pode falar nada. Pode falar nada. Nada, senão ela deve estar ensinando um NDA lá que... Me apresenta, Pedroca, pra eu fazer aquele alvoroço de sempre. Alvoroço de sempre. Apresente-se! Salve, Ludonautas! Cal Tóquio, tá muito comportado. Do Pedroca. Oi? Tá muito comportado. Muito comportado? Salve, Ludonautas, só um pouquinho. Tá fofinho. Pode soltar mais, só tá franga. Não, chega, gente. Tem muita coisa pra falar. Não vou ficar aqui dando spoilers. Sem spoilers. Sim. Estamos com o Ivan no telefone. A produção tá ligando pra ele rapidamente. Olha, só aproveitando, você falou aqui do embargo, né? É o seguinte, gente. Se vocês sabem do que a Monique Alves gosta, vocês podem ter uma vaga ideia do que ela está fazendo hoje. A gente não vai afirmar nada nem negar nada. Nem negar nada, mas ela tá muito empolgada e a gente vai ter informações talvez já pra próxima semana ou pra outra, né? Acredito que na outra semana. Ou pra outra ainda, exatamente, né? Porque a semana que vem deve ter aí uma reprise deste programa. Chega de dicas, chega de informações. A gente chega. Tá falando tudo que podia. E vamos lá, produção, eleva o cosmo dessa música aí. Começando esse News Games, a gente vai falar sobre as notícias aqui, mas um assunto que é muito importante, e eu já vou falando aqui a notícia enquanto a produção tá colocando o nosso entrevistado na linha. A AD Jogos apresentou, a AD Jogos, para quem não conhece, é a Associação Regional do Rio Grande do Sul dos Desenvolvedores de Jogos, apresentou relatório e infográfico com os números crescentes de 2019 no sul do país. Produção, a gente tá com o Ivan na linha? Bom pra falar Ivan? da AD Jogos. Opa, e aí, Pedro, beleza? Tudo bom, meu querido? Como é que você está? Na boa, na correria, como sempre. Fala, grande Ivan. Boa noite. Tava com saudade de conversar contigo. Temos que nos ver, né? Temos que ver. Lá no Big, lá vamos tomar um shopping. Tem que tomar um chopp, temos que repartir aí uma pizza. Mas, ô Ivan, a gente recebeu aquela informação tua e o Cal fez um artigo a respeito. É o seguinte, o sul do Brasil teve 138 jogos produzidos, 101 games próprios, crescimento de 53%, faturamento estimado em 32,5 milhões e prestação de serviço. Dentre esses jogos foram 37 aplicações. Esse é o relatório de dados sobre 2019 com as projeções de crescimento para 2020. Para facilitar o entendimento das informações, vocês colocaram, na verdade, um infográfico, o 50% de crescimento em relação a 2018, na comparação anual. Na produção de games autorais de empresas, o número saltou de 50 para 101 projetos ao longo do ano passado. Ivan, para além da numeralha e dos cresceu tanto, teve tais jogos para serviço, como é que tá o clima de desenvolvimentos aí no sul do Brasil? Cara, nesse último ano a coisa tá num nível muito bom, assim, sabe? Uhum. Porque dobrou praticamente. Mas assim, esses resultados são frutos de várias coisas que a gente vem implantando nos últimos 3 anos na associação, sabe? Porque assim, a gente fundou a associação em 2013, tu sabe, tu tava lá no início também, né? E aí, de lá pra cá, a gente aprendeu muita coisa, aos trancos e barrancos, né? Aprendendo com burocracias, como lidar com o governo, como lidar com isso, com aquilo. E aí, por 2017, a gente já com 4 anos de associação, a gente assimilou bem o que era cada coisa. E aí a gente falou, agora vamos realmente se organizar de uma maneira que contemple as ações de uma maneira mais focada, que contemple todas as empresas, né? Seja elas pequenas ou no nível da Aquiles, por exemplo, sabe? Então, a partir daí, a gente começou a ter um outro formato de associação, assim. Começamos a ter reuniões presenciais, só para se confraternizar.
A gente criou um Discord só da AD Jogos com várias salas em que a gente troca informações. E a gente foi sempre ouvindo os próprios associados, né? Então isso fez com que a gente melhorasse toda a dinâmica da associação em termos de objetivo, em termos também de interação com os associados. E aí hoje o clima é muito bom, assim, a galera que está na AD Jogos hoje está muito engajada, sabe? Todo mundo se ajuda muito, assim. Então, e aí com o resultado, sempre no final do ano a gente faz esse relatório, né? A gente manda essa pesquisa para todo mundo, para eles responderem. E aí quando eu chego no final do ano, em dezembro, e apresento os dados que foram gerados, a galera já se empolga. Então começa o ano já a 1000 de novo, sabe? Então, e é importante estar motivado, né, Ivan? Demais, né? Manda a brasa, Cal. Ô, Ivan, eu acho que tem uma coisa importante também ao longo desse período que você está comentando, que é o fato de vocês também ficarem instigando os desenvolvedores, promovendo muitas ações de aperfeiçoamento da mão de obra local. Confere? Com certeza. O que acontece? Eu acho que uma coisa que deveria ser um exercício para todas as empresas no país é a gente ter um pouco mais de humildade, entender aonde a gente está errando, sabe? Ter visão, assim, de poder saber o que a gente está trabalhando e aonde a gente está errando, sem fazer pós-mortem dos jogos, assim por diante. E também saber que nem tudo a gente sabe, que outras pessoas que podem ter menos experiências podem ter uma experiência maior que tu em algum setor, né? Então, essa troca de informação fez com que a gente entendesse, a gente precisa melhorar a qualidade dos jogos daqui. A gente tem Aquiles com uma qualidade gigantesca, Rockhead com Starlet, show de bola. E aí a gente falou, tá na hora das outras empresas também começarem a ter uma qualidade melhor. Pra não virar aquela coisa do tipo só 2 empresas boas e o resto é a galera se virando, né? Exato. Então o que a gente faz aqui, um exercício, a cada 2 meses a gente faz um playtest em que a gente abre para o público aqui no Sul. Então a gente faz em uma universidade, algum lugar, um espaço assim, que cedem para nós, e bota a galera para fazer o playtest, de noite faz uma confraternização e a gente faz os playtests com as empresas mesmo, e as empresas dão pau pra caramba, assim, sabe? Metem feedback positivo e negativo, assim, esculachando para que a pessoa entenda mesmo, tenha um baque de poder crescer. Então, quando a gente passa esses feedbacks, hoje o pensamento da galera tá muito assim, não, que bom que tá me passando isso agora, porque a gente quer ver vocês melhores, sabe? A gente quer ver todo mundo melhor. Então a gente já chegar com um critério acima, digamos assim, do que o consumidor poderia ter, ou do que alguém leigo poderia jogar e ter, a gente já vem com um feedback muito mais impactante para, vamos melhorar isso aqui, vai melhorar isso aqui, melhora aquilo ali. E aí o cara, é muito legal quando tu vê a progressão, sabe? Depois de 2 meses o cara manda de novo, ou menos tempo, e aí tu vê que o jogo evoluiu pra cacete, assim, sabe? Então... Muito impulsionado pelo feedback em si, né? Porque o cara vai lá e reage de alguma forma. Bastante. E a gente instiga muito a galera, assim, se ela não sabe o que fazer para melhorar, gerar essas perguntas pra galera ali no Discord e a galera troca informação para melhorar, sabe? Então, assim, eu não sei o que fazer na questão da arte. Aí a galera começa a mandar tutoriais, manda ideias, dicas do que pode ser feito. A gente tem aqui uma ação que é assim, existe um conceito na associação hoje que é Padawans e Jedi, né? A gente brinca com isso. Então as empresas Padawans são as menores, que estão começando agora, que não tem CNPJ, que ainda pensam em viver de jogos, ainda estão engatinhando, sabe? E as Jedi já são as empresas bem mais cascudas, que já têm 10 anos de mercado, faturamento, assim por diante. Aí o que acontece? Essas empresas Jedi hoje cedem horas da sua vida no mês para fazer mentorias exclusivas com qualquer uma empresa da associação. Então a gente troca informações em horários alternativos, tipo, sei lá, das 7 às 9 da noite, na quarta-feira. Aí tu marca lá com quem quer conversar, que é especialista em alguma área, né? E aí a gente troca informações ali, sabe? Então essa consultoria, além desses playtests, reuniões semanais que a gente está fazendo de troca de informação,
tá dando um boost muito forte na capacitação da galera, sabe? Então, eu enxergo muito que o mercado daqui tá ficando muito maduro, sabe? Uma coisa que a gente percebe também que é bacana, Ivan, é que essa movimentação de vocês, essa mobilização que está trazendo frutos, ela começa inclusive a aproximar também o poder público, começa a enxergar em vocês aí um potencial econômico para a região e tem também oferecido oportunidades, não é? Sim, então, nesse ponto, a gente teve o Eduardo Leite, o novo governador, né, do estado, a partir do ano passado. Ele já tinha uma visão de indústria criativa, né? Ele quer fomentar a indústria criativa. E ele visitou Aquiles e tal, e a gente começou a ver que isso poderia ser uma porta muito legal para nós. Uhum. A gente já atuando nessas conversas, e aí acabou resultando no final de dezembro uma reunião com ele. A gente fez uma reunião com o governador, apresentando todo o mercado, esses dados e tudo mais, e já apresentando quais os objetivos que a gente quer em parceria com o governo para o ano que vem, né? Então, o resultado disso é que nesse momento está sendo criado um selo para games aqui no Rio Grande do Sul. Ah, que bacana. Em que as 3 secretarias ali, que é de Cultura, Inovação e a de Desenvolvimento, estão trabalhando em conjunto com o nosso aqui da DJogos para gerar algumas ações complementares já ao que a DJogos faz para fortalecer essa evolução de mercado, né? Então, um exemplo que dá para citar que já acontece é a Secretaria de Desenvolvimento aqui, já faz 2 anos, antes do Eduardo Leite e depois. Eles apoiaram um investimento para bancar o stand na missão da Gamescom, com a Brasil Games. Bacana. Então, uma delegação de 5, 6 empresas que nesses últimos 2 anos foram para a Brasil Games, na Gamescom, bancados, o stand foi bancado pelo governo. O Sebrae ajudou com subsídio também, a parceria que a gente tem com o Sebrae Regional aqui ajudou com a passagem. E o resultado disso, cara, que eu posso abrir também, que isso não é um problema, se vocês querem saber também, né? Queremos sim. Cara, no primeiro ano foi investido em torno de uns 35 mil, somando o governo mais o subsídio do Sebrae, né? Uhum. E a gente tornou em torno de 500 mil reais em negociações. Isso é interessante. E agora, esse ano, subiu um pouquinho, de 35 para 40 mil, e a gente já conseguiu, em acordos fechados, mais de R$1 milhão. Olha o potencial disso, rapaz. Tem uma coisa também que aconteceu com vocês, Ivan, eu sei que não é diretamente relacionado com a DJogos e nem com as empresas específicas, mas o Sandro da Aquiles, Sandro Manfredini, assumiu a presidência da Abra Games, né? Vocês estão no momento em que muitos representantes de empresas gaúchas, empresas de Santa Catarina, Paraná, estão ganhando representação no cenário, né? Porque vocês se organizaram. Vocês pensaram uma coisa que a gente até conversou. Eu tinha acabado de sair do Tech Tudo, vocês financiaram uma viagem do Geração Gamer. Acho que o Play & Beast também foi? Foi a da SB Games e vocês contaram pra gente que estavam pensando em atuar regionalmente pra elevar o nível das empresas em si, né? Sim. Então, tem muitas coisas importantes. Esse apoio com o governo, o apoio do Sebrae, o Sandro estando na Abra Games, a Abra Games estando mais aberta a conversar com a DJogos já faz uns 2 anos nesse sentido. Eu fui nomeado lá como um dos conselheiros da Abra Games na parte das regionais, então eu tento ajudar as regionais de outros estados. Isso ainda está muito no início, né? A gente está conversando algumas vezes ali com as regionais, o Orlando como conselheiro também, o Sandro como o presidente. Então eu acho legal que quando a gente participa das reuniões com a Abra Games, um primeiro ponto que quebrou, assim, que eu achei muito interessante, é que a Abra Games realmente está pensando no lado positivo, assim, das empresas. Ela quer crescer, ela quer fazer as empresas crescerem. Por um outro lado, ela não tem o braço para literalmente cuidar de cada região. O Brasil é muito grande, né? Quase o tamanho da Europa, quase o tamanho da Europa ali toda. Então, assim... É muito estúdio. Muito estúdio. Então, o fato de elas não conseguirem entender cada região e você ter um grupo, uma associação que entenda aquela região e filtre as necessidades
de uma maneira mais simples para a Abra Games entender, facilita muito a compreensão da Abra Games poder ajudar em alguma coisa, sabe? Vocês sabem que... Desculpa te interromper, você sabe que é uma informação que me passaram em off, eu não vou publicar isso porque eu não tenho segurança, mas eu acho que é uma coisa que deve ser muito verdade. A pesquisa do censo dos games, ela é muito importante e mapeia o cenário, mas várias pessoas vieram me falar que aqueles números que o censo mostram não é a vida real porque a galera tem dificuldade de achar as empresas. Sim, é verdade. É muita empresa que é um cara, é muita empresa que às vezes não faz só jogo, faz outras coisas. O Sebrae tem atuado muito, isso eu sei de fonte segura, para tentar ampliar os braços de apuração dessas pesquisas que a gente está fazendo. Então, uma das discussões que a gente tem lá dentro do Conselho da Abra Games é exatamente isso. Eles entendem que hoje eles precisam fazer esse censo anual de uma maneira mais prática, porque esse censo teve um custo grande e foi uma pesquisa muito ampla, né? Dá para fazer coisas mais sucintas, como a gente fez, que gera um impacto para o mercado. Por exemplo, hoje a gente não consegue ter os dados de como foi o faturamento, como foi o mercado de 2019 nacional. A gente consegue ter os dados internacionais no mundo e eu consigo ter do Rio Grande do Sul. Então eu não consigo ainda fazer uma comparação de como a gente está com o Brasil, sabe? E a única forma de fazer essa comparação é com o censo que já está atrasado agora, né? Já passou, já está batido. Já tem um período, né? Já faz 2 anos. Só que o ponto, assim, eu acho interessante o censo. Eu acho que o Pedro, o nome dele é Pedro, né? Esqueci agora o nome. Pedro Santoro Zambon, o homem. Exato, Zambon, exato. Gente boa pra caramba, eu acho que ele fez uma pesquisa sensacional, assim, ele tem muito conhecimento sobre o nosso mercado. Foi um trabalho talvez mais fiel à época, refletindo sobre o cenário. E pra ser justo, não foi só o Pedro, né? Teve o trabalho do Sakuda, teve o trabalho... É um grupo de pessoas, na verdade. O Pedro foi um dos divulgadores, mas ele desenvolveu aquele aplicativo que é o Games BR, que inclusive está sendo usado como base para vídeos diários do Drops de Jogos, porque eu sou maluco. Resolvi gravar 366 dias, 366 jogos. Fala de propaganda, deixa o moço falar. Mas fala, Ivan. Não, tudo bem. Então, a gente vem trocando informações, assim, de como a gente faz aqui, como é que eles podem adaptar alguma coisa para lá. Eu enxergo hoje, de coração, assim, que a Abra Games está pensando no mercado nacional. E para ela poder entender mais o mercado nacional, ela precisa ouvir as regionais. O problema é que as regionais não estão organizadas, né? Tipo, vocês estão. A gente está, e a gente está aberto a conversar com as regionais de outros estados para se organizarem. Algumas eu já sei que já estão num nível um pouco diferente. O pessoal do Ceará já tá um pouquinho mais avançado, o pessoal de Minas e tal. O ringue ali está um pouco também. Mas ainda tem muitos conflitos ainda internos entre eles de como eles vão tomar as medidas, né, as ações, que faz parte porque está começando agora, né? A gente demorou 4, 5 anos para aprender a ser de fato uma associação com ações bem mais focadas, bem mais objetivas, né? Então eu entendo esse lado, assim, a gente está aberto para ajudar essa galera. Eu acho que o cenário como um todo do Brasil está crescendo muito, apesar de termos um governo que não está ajudando muito nessa parte, né? Não. No federal. Mas eu acho que isso não pode ser uma desculpa, sabe? A gente tem que tentar sempre... Mesmo porque o público tá aí, né, Ivan? Mesmo porque o público tá aí, a gente precisa, independente dos ventos políticos e da politicagem que existe... Consumidor não falta. Existe consumidor aí disposto a consumir videogame e muitos ainda não conhecem os jogos brasileiros. Exato. Lá quando eu vou nesses eventos internacionais, eu já enxergo que alguns países têm muito interesse na cultura brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu não enxergo que o desenvolvedor do Brasil sabe usufruir disso positivamente, sabe? Teve que vir um americano, que nem o Christopher, para poder adaptar um jogo da nossa cultura de uma maneira que seja fácil de entender para o mercado internacional, sabe? O cara gosta mais da gente que a gente. Lá no Nordeste está conseguindo fazer um pouco isso também, lá em Salvador, né? E a gente está pensando em algumas ideias aqui também. Mas, assim, eu enxergo que o mercado tem muito potencial. A gente está com a visão, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está com a visão
de estudar mercados como Suécia, Finlândia e Polônia. A gente já está em iniciações de conversa nessa parte, para entender como é que eles se estruturaram e a partir daí a gente entender o que faz sentido para nós, o que não faz, para a gente ir evoluindo, sabe? Eu só enxergo assim que a gente está aberto para ajudar o Brasil e eu acho que a Abra Games está aberta para tentar melhorar as coisas. E vamos indo, né? Eu também acho que a Abra vive um novo momento, eles estão focados, realmente acho que começam a ficar atentos a esse setor de desenvolvimento em âmbito nacional, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção no caso da AD Jogos do Rio Grande do Sul é que você está falando aqui dessa gestão de 3 anos para cá, mas eles estão nessa luta já há um bom tempo, né? O próprio Dash, que foi um evento há cerca de 4 para 5 anos, né? Mostra muito dessa mobilização local e dessa intenção de mostrar que ali se faz desenvolvimento de jogos, que ali se produzem bons jogos para o mundo, inclusive. Foi um evento, inclusive, vale só dar o adendo que o Drops de Jogos foi muito honradamente convidado para palestrar e vocês chamaram nomes de peso como Rami Ismail. Sim. Esse ano vai acontecer de novo, né? A gente está fazendo Dash a cada 2 anos, né? Começou em 2014, 16, aí teve em 18, agora está vindo em 2020. Só que agora o conceito mudou bastante, assim. A gente está com 2 objetivos do Dash. Um deles é capacitar as empresas, profissionais, estudantes. E uma outra é gerar um recurso a mais para a associação, né? Para a gente poder ter um pouco mais de investimento em ações da AD Jogos. Então, esse ano, diferente das últimas 3 edições, não vai ter a parte de business. A gente vai focar completamente em capacitações durante 2 dias. Olha que legal. Isso é necessário. Focado só em parte de produção mesmo, e game design, que acho que tem que discutir muito essa parte de game design. Então, a gente já está construindo essa ideia, mudando um pouco esse conceito do Dash, para que seja um evento mais de capacitação do que descartando completamente a parte de negócio. Você já tem o total de dias previsto, Ivan? O Big, só para complementar, porque para mim o Big e os eventos que a Brasil Games propicia aí, nas ações internacionais, já são suficientes. Não precisa ter mais eventos de negócio, entendeu? Acho que precisa mais ter capacitação, melhorar precisa a qualidade. Ter mais foco, né? Exato. Ô, Ivan, tem alguns comentários aqui da galera que tá acompanhando a nossa live. Thiago Batista tá assistindo com a gente, Renato De Giovanni também. Aê, cheguei! Renatão! O Ítalo Nievinski tá com a gente também, Caltoque comentando também. E o Ítalo falou o seguinte: o ringue no Rio de Janeiro está indo atrás disso também, elevar o potencial das empresas da área. A gente faz encontros com playtest, feedback dos desenvolvedores também. É isso aí, os devs precisam se unir para alcançar patamares mais altos. Certíssimo. E Ivan, no seu comentário você falou também que as universidades ajudam muito, né? Então, a gente tem alguns pontos a favor e outros contra em relação à universidade, né? Eu não fico tentando... Eu tento ser o mais transparente possível, então o que eu falo para vocês aqui, eu estou falando para eles lá também. As universidades, elas nos apoiam, assim, se você quer uma estrutura, eles cedem a estrutura, trazem alunos para testar, são super gente boa em todas essas partes, né? E ao mesmo tempo a gente tem a contrapartida, que é qualquer evento que eles têm, a gente leva empresas para analisar portfólio, analisar jogos, ou então palestrar. Então é um acordo bem legal, assim, entre todo mundo. O ponto que a gente acha que e aí eu não acho que é só aqui, eu acho que é o geral na relação das universidades, é que elas não tem te ensinam mais a base de produção e esquecem um pouco do mercado. Isso faz com que esses alunos que estejam lá não estejam, às vezes, preparados para entrar no mercado, entende? Porque, às vezes, professores que estão na universidade ensinando jogos, talvez nunca tenham passado pela experiência de produzir um jogo. Ao mesmo tempo, professores que já estão no mercado, quando vão ensinar, tem uma outra didática, uma didática muito mais realista com o nosso mercado. Então eu vejo que quanto mais a universidade trazer o mercado para dentro do seu sistema ali da grade curricular, mais fácil vai ser para o aluno estar pronto, mais maduro para entrar no nosso mercado, sabe?
Então isso hoje eu vejo assim, eu vejo mais o mercado crescendo, mas a mão de obra é escassa, porque a qualidade dos estudantes ainda não está no nível que a gente já está exigindo, sabe? Uhum. Tá faltando um patamarzinho da galera que vai ingressando nesse mercado. Manda a brasa, Cal. Ô, Ivan, você já tem uma previsão de datas aí pro Dash desse ano? Sim, não exatamente a data específica, porque a gente está em negociações com alguns nomes. Vai ser em Lajeado? Não, vai ser em Porto Alegre. Legal. Vai ser em junho, tá? A gente vai aproveitar que o Big vai acontecer em julho, então a gente vai fazer em junho. Vai ser um sábado e domingo de junho. A gente não decidiu ainda a data, porque a gente está com alguns nomes bem fortes sendo negociados aí, então a gente está aguardando o retorno deles com a decisão final para poder executar. O Drops de Jogos quer estar junto com vocês para ir divulgando todas essas informações à medida em que vocês forem definindo esses nomes, fechando a grade, vai passando pra gente, tá bem? Não, essa parte tá tranquila. Eu ainda convido vocês para vir para cá, né? A gente é facinho, a gente vai mesmo, velho. Né? Não, mas vamos divulgar tudo isso. Eu acho que é muito importante o trabalho de vocês. Eu disse na época que a gente conheceu que eu achava que vocês eram um modelo muito interessante. Eu tô vendo aqui que o Ítalo, outras pessoas têm falado, tem organizações de Brasília, de Rio de Janeiro, Minas Gerais. São Paulo também, eu acho que São Paulo... Eu vivia reclamando de São Paulo, mas eu acho que o Spin tomou jeito, tem uma coisa muito bacana que tá acontecendo ali também, tá tendo uma troca agora de comando. Eu acho que... E é o que você falou um pouco da Abra Games, eu acho que se a galera parar com essa coisa do tipo, ou achar que um projeto que merece críticas tá certo, ou então achar que só o seu nome importa e colaborar mais, eu acho que a gente cresce todo mundo junto, de fato. Sim, sim. Cara, eu enxergo assim, não é? Tipo assim, a associação tá indo bem, legal, bacana, estamos com esse faturamento, tá muito legal todas essas ações, mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre ter humildade de reconhecer onde a gente tá errando, sabe? O desafio é grande, né, Ivan? O desafio é muito grande. Cara, e a gente não tem a experiência completa, né? A gente vai vivendo e aprendendo, né? Então a gente vai errar, alguns momentos a gente vai errar, outros momentos a gente vai acertar. E as coisas vão evoluindo, sabe? Eu enxergo, assim, que está na hora das regiões se organizarem e evoluírem. Eu já vejo algumas regiões se organizando e evoluindo. Eu acho que para o mercado de jogos crescer, o mercado brasileiro crescer, a gente já tem a atuação da Abra Games, legal, bacana, e ela só tem a refinar, evoluir. E aí o que falta mesmo é as regionais se ficarem fortes, sabe? Primeiro se constituírem, depois se organizarem, até um ponto de se estabilizarem, porque isso vai fazer com que a gente tenha, cada região realmente entenda as necessidades de cada região, e a partir disso fica muito mais fácil dialogar com a Associação Nacional, e fica fácil para a região dialogar com o governo, com o SEBRAE regional, assim por diante, para poder evoluir a cada um no seu setor. Consequentemente, cada região evoluindo faz com que o faturamento do mercado brasileiro se expanda, né? Sem dúvida. Então, eu acho que só tende a somar, sabe? Cada região se complementar. Ô, Ivan, a diretoria que está agora na AD Jogos segue até quando? Então, a associação aqui a gente tem eleição a cada 2 anos, né? Das primeiras 3, essa está sendo a 4ª, né? Diretoria. Todas eu estive nela como diretor executivo e o Idiarte ficou durante 6 anos na associação como presidente. Uhum. Agora o presidente é o Everton da Splay e eu fiquei ainda como executivo. Sinceramente, eu não sei quando é que eu vou sair disso, porque a galera não deixa eu sair, por um lado, né? Você trabalha muito bem. Obrigado. Essa é a parte boa da história. E a galera também tá indo bem, assim, o Everton como presidente, tá muito foda. Assim. Ele tem uma visão muito focada também, né? Eu gosto do Everton. Ele complementa várias coisas que eu não tenho, assim, e aí eu acho bem fundamental a continuidade dele. Eu acho que o Idiarte fez um bom papel no início lá, principalmente para abrir portas com o governo e SEBRAE, assim por diante. E agora tá mais a questão do Everton junto comigo realmente sendo mais focado, né?
Então essa diretoria vai até o final do ano, mas aí está aberto para novas eleições, e aí eu acho que vai acabar acontecendo de a gente continuar, né? Ô Ivan, dá tempo de fazer game ou você só fica direto na associação? Cara, depois que eu me mudei pra Serra, dá. Melhor. Ele tinha me falado que ia se mudar pro interior, tá? A vida é mais fácil, né, Ivan? Aqui eu não gasto tanto tempo no trânsito. Aqui Tá com um filho mais pequeno, tem que ficar perto das crianças. Agora eu já tô mais papai, né? Mas assim, Parabéns. Agora, hoje eu consigo conciliar bastante a Epopeia com a AD Jogos. Muito bom. Ivan, sorte pra Epopeia, sorte pra D Jogos. Parabéns pelo Muito trabalho obrigado até pela aqui. entrevista. A gente tá de portas abertas. Se você quiser conversar com a gente, qualquer assunto, a rádio aqui, as entrevistas que a gente faz lá no Drops de Jogos, a gente tá de portas abertas, você bem sabe disso. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a associação. Eu também estou aberto a discutir qualquer assunto que vocês queiram. Se quiser, até coloco uma ideia, talvez, de fazer uma mesa com as regionais aí. O Ítalo é um exemplo Que disso. bacana, hein? Para trocar ideia, para cada um passar um pouco como é que está o seu norte, né? Como é que está a sua região, né? Sem Mostrar dúvida. como é que está cada um. Mas eu estou aberto a qualquer coisa, qualquer um que está me ouvindo aí, quiser me adicionar no Facebook, querer puxar um papo comigo, eu estou aberto para isso também. E estou aberto para conversar com vocês a hora que vocês quiserem, tá? E obrigado pela divulgação aí. Ivan, parabéns à associação pelo trabalho que vem desempenhando ao longo desses anos todos. Parabéns às empresas locais que têm escutado esse feedback dos parceiros e também têm aperfeiçoado seus trabalhos. Ao governo local que está sensível aí a essas demandas e está desenvolvendo junto com vocês essas iniciativas. E de fato, assim, não precisa esperar a gente ligar não, tá? Se tem notícia, você manda, já sabe o horário do programa, chama a produção e fala com a gente, tá bom? Um abraço, querido. Um abraço. Obrigado, abraço. Produção, eleva o cosmo do seu coração.